Pogba, cheio de ponto de interrogação, e Cavani... O Real Madrid, o Zidane hoje deu uma entrevista em que ele liberou 2 atacantes, né, o Mariano Dias e o Brahim, os 2 que não tiveram espaços e então estão no mercado os 2 atletas. Mariano Dias até é outro bom jogador, que talvez aqui na América do Sul funcionasse. Ele foi muito bem no futebol francês, no Lyon, mas no Real Madrid a situação, o buraco é mais embaixo, não deu certo, até porque o Benzema está num momento fantástico na carreira. O Brahim já é mais fraquinho. Então ele liberou os 2 jogadores. Na entrevista ele foi perguntado sobre o Pogba, e ele cravou o seguinte: não falo, e até incluindo o Renier, não falo de atletas que não estejam dentro do meu elenco. Porque o Pogba também está tentando se desvencilhar do United, etc e tal, está com a situação indefinida. O Pogba deu uma sapatada no United. O United enterra até o Pelé e o Maradona. O negócio ali não... Se o cara foi bem. Vê se o United está em boa fase. O negócio ali não está muito promissor, né? E aí, quanto ao René, ele falou: não falo de atletas que estejam em outros clubes. Mas aí a gente tem que entender o também... René vale quanto, hein, gente? Ele destruiu a informação. Não, a gente tem que entender o outro lado. Não, é o que eu li hoje, li no Marca. Sim, e aí eu tenho uma outra informação. O Flamengo tem 100% do jogador. René, 30 milhões. 30 milhões de euros. Dele. O negócio está muitíssimo bem encaminhado. Muitíssimo bem encaminhado. Para a França ou para a Espanha? Para o Real Madrid. Eu só falei que o Zidane Pro Real Madrid, fala, sim. Entendeu? Está muitíssimo bem encaminhado com o Real Madrid. Aí tem aquela história de pagar 30 milhões de euros, que é a multa dele é 35, e depois 5 milhões em bonificação. Puxa. Então a chance de o Renier se transferir para o Real Madrid, ela existe e não é pequena. Não é pequena. Inclusive ele postou alguma coisinha lá no Instagram. Não sei se a gente tem condição de dar uma olhadinha no Instagram. Ele marcou o Benja. Ele marcou o Benja no Instagram. Ele estava numa piscina com um computador e marcou o Benja. Olha como eu estou estudando, Benja. Ele marcou, foi uma brincadeira. O Benja disse que o Benja recebeu informação de uma pessoa próxima dele que ele estava estudando francês. O Benja já falou quem é essa pessoa. Foi o pai do Renier. Então não adianta querer zoar o Benja aqui, porque não cabe. O pai do Renier falou pro Benja. E é importante na saída do jogo do Flamengo no Maracanã. Meu filho está estudando francês, porque a possibilidade dele jogar na França é grande. O pai do Renier disse isso, gente. Não vou ficar aqui zoando o Benja, porque... Claro que não, ninguém está zoando ele. Não, eu acho que o jogador está zoando ele. O jogador O jogador, olha, Benja, estou estudando. Entendi. Agora que eu fiz essa leitura. Entendi. Eu não sei se eu estou errado. Renier estaria... Não foi irônico não, senhor Mani. Não foi? Então, desculpa. Não, ele estava com o computador à beira da piscina e estudando. Eu não vi isso. Ele está de férias e pode estudar. Aliás, o Benja, ele deu um retweet, não tem retweet no Instagram, mas ele replicou o que o Renier colocou. Ah, é? Sim, gente, o que eu acho assim... A leitura que eu fiz foi essa. René tem bola para jogar no Real Madrid? Fácil, joga fácil na Europa, em qualquer time, é ótimo jogador, tem só 17 anos, não é titular do Flamengo, mas em todas as vezes que ele entrou, ele jogou muitíssimo bem. Mas não queima é um menino que tem muito, não acho. Não acha, não? Outra coisa que eu... O Vinícius Júnior chegou lá também. O Vinícius Júnior tem eficiência na finalização. O Renier não. Renier não. Renier é bom finalizador. Mano, o Real Madrid monitora o Renier desde que esse menino tinha 13 anos de idade. Foi o que aconteceu também com o Rodrigo Góes. Então esse negócio, é bom jogar na seleção de base. Para alguns jogadores é. Para essas joias, não precisa. Não, claro que não. Não precisa. Esses caras são monitorados desde pequeno. Estão trocando a fralda, já estão sendo monitorados. É o caso do Renier. Então a chance de ele ir para o Real Madrid é grande, volto a dizer. E acho que se ele for para lá, a chance de ele ter sucesso é igualmente grande. Mas é muito bom jogador. Aí o Real Madrid teria 3 jogadores brasileiros com pouco mais de 18 anos. Um com 18, o Renier faz agora dia 19 de janeiro. E os 2 com dificuldade estão lá. O Rodrigo Góes e o Rodrigo Góes e o Vinícius Júnior tem 19, cada um tem 18 anos. Não, o Rodrigo é um ano mais novo que o Vinícius Júnior. O Vinícius acho que tem 19, o Rodrigo tem 18, o Renier tem 17. E o Renier faz 18 agora. Eu acho que são três meninos com 18 anos saindo. Para o Flamengo, seria um excelente negócio, porque o Flamengo ganharia novamente uma bolada
em termos financeiros aí para poder reforçar seu time. Mas pro jogador, Pascoal, eu acho que é um pouco delicado, Sormani, o cara sair daqui, por mais que ele tenha potencial e tem de fato um jogador diferenciado, já dá para ver nas partidas que ele fez, mas eu acho que ele queima etapas, cara. Eu acho que o jogador muitas vezes ele vai para a Europa imaturo, com relação a tudo. Não só dentro de campo, mas fora dele também, até com relação à parte comportamental. E por isso, muitas vezes, o cara não está preparado e acaba batendo e voltando. Faz sentido, concordo. Sabe, Sormani? Porque ele vai olhar ali, ele vai tocar a bola pro Isco, ele vai tocar a bola lá pro Valverde, ele vai tocar a bola pro Benzema, ele vai tocar pro Kroos, ele vai tocar pro Modric. É outra coisa. Por mais que ele viva um contexto hoje ali com Bruno Henrique, Gabigol, são jogadores brasileiros. Mas esse moleque deve jogar videogame. Ele fala, tô tocando a bola hoje pro Isco, tô tocando a bola pro Benzema, tô tocando a bola pro Modric. Pode funcionar pros dois lados, né, mano? Então, não, pode ser uma coisa que intimida. É uma ressalva, porque querendo ou não, Flavinho, o ser humano, ele precisa de um processo de amadurecimento. Sim. Esse processo, ele pode ser mais curto para uns e mais longo para outros. E outra coisa também importante é o seguinte, o fato de você estar monitorando o jogador desde cedo, não significa, se você detecta que ele é um bom jogador, não significa que no profissional, claro que não, ele vai ser um bom jogador. Claro. Por exemplo, isso aí, mas algumas décadas, você sempre Brasil fala sobre tênis, sempre teve grandes tenistas no juvenil. Quando chegava... Como é que chama? Orange Ball. Orange Ball. Chegava no adulto, o que acontecia? Não acontecia nada. Não acontecia nada. Banana Ball. Chegava no adulto, Orange Ball é o estádio. Então, o que o Mano tá falando é isso. Por exemplo, o Vinícius Júnior jogou quanto tempo no Flamengo isso é o que antes você de ir pro fala Real Madrid? sempre. 8 meses. É o que você fala sempre, que parece uma proposta para um jogador desse tão novinho, e uma propostona, vende. Você não sabe o que o cara vai virar. Ah, sim, você sempre do Flamengo. fala. O Flamengo tá fez, falando do ponto o Santos de vista fez. Do ponto de vista, sim, e para o jogador. Agora, tem jogador que vai para lá muito novinho e vira. Sim. Tá cheio de jogador. O Daniel Alves foi para lá, sei lá, com quantos anos de idade. Não, o Daniel era novo, mas uma coisa foi a chegada do Daniel no Sevilla. Ah, sim, não é comprado como uma estrela. Ele saiu de lá, do Bahia, custou uns Em geral, é melhor você cumprir algumas etapas. Mas às vezes... O Gabriel tinha jogado quanto tempo no Santos antes de ser negociado com a Inter de Milão? Mas eu vou ser bem sincero uma coisa. É um ano e pouco. Mas eu vou ser bem sincero. Seja sincero. Tem sido cada vez mais... O Gabriel jogou uns 3 anos no Santos. 3 anos? 3 anos. Eu não estou sendo chato, pra você ser sincero mesmo. Tem sido cada Sinceridade, vamos lá. Tem sido cada vez mais difícil que os atletas do Brasil que têm ido mais jovem à Europa conseguem sucesso. Porque é uma quantidade enorme de uma molecada que tem saído daqui e não tem conseguido jogar. E eu acho que isso a gente tem que analisar com um pouco mais de carinho. Especificamente? Por exemplo, o Vinícius e o Rodrigo. Paulinho, Vinícius Júnior não tá jogando bem, o Rodrigo tá com dificuldade no Real Madrid. O Rodrigo não tá com dificuldade. Tá, não é. Toda hora entra os caras... Entra o menino... Não, entra e sai. O Richarlison foi, se deu bem, foi novinho, né? Não tinha 17 anos. Isso aí é uma coisa. O Gabriel Jesus... Quem tá tendo dificuldade no Real Madrid não é uma unanimidade. É o Vinícius Júnior. O Sormani, não é uma unanimidade. Assim, ele chegou né, pra ser um jogador tratado. Não chegou com essa expectativa, não. Quem chegou lá com a expectativa foi o Neymar. Você paga 45 milhões de euros, você chega com expectativa. Ok, verdade. Mas ninguém apostava que ele ia chegar lá pra de cara. Tanto é que havia a possibilidade dele ser emprestado, dele jogar no Real Madrid Castilha, no time B. Não, ele está... E ele foi titular do time do Zidane. Não, ele não é titular. Não, ele não é titular. O Bale voltou à titularidade. Sim, o Bale voltou. Sim. É verdade, alguns jogos. O Isco está voltando. Sim, mas ele está correspondendo à expectativa que foi depositada nele. Ao contrário do Vinícius Júnior. Esse está tendo dificuldade. Gabriel Jesus mas não é o que esperava. O Paulinho ainda não se firmou na Alemanha. Então não é. Qual o Paulinho? O Paulinho do Vasco. Tem muito jogador jovem que está deixando o Brasil, que está chegando na Europa, está batendo... Aquele volante do Grêmio, lembra? Douglas Luiz, Wallace. Os caras estão criticando muito no Barcelona. Ele começou bem e teve uma queda gigante, né? Começou super bem. Machucou agora o Arthur, né? Mas o Arthur foi um pouco mais consolidado, foi campeão da Libertadores. Estou dizendo essa galera até mais jovem, sabe? O próprio Gabigol, o Douglas, que era volante do Vasco. É muito mais gente que está chegando lá com essa expectativa, saindo muito jovem daqui e não consegue se adaptar e tem tido muita dificuldade. Do que, às vezes, o cara que tem saído daqui ou que saía daqui um pouco mais velho e já chegava mais pronto. Mas aí você tem que levar em consideração o seguinte, um clube não quer perder pro outro. O Barcelona contrata porque acha que o Real Madrid vai contratar. Mas eu acho que aí o time alemão que a gente tem que fazer acha que o Barcelona ou o Real Madrid vai contratar. A geração aqui de atletas
e principalmente de clubes, em especial até os pais dos jogadores, os próprios empresários, é claro que os caras pensam no lucro imediato, mas eles deveriam pensar um pouquinho mais na formação pessoal desse jogador, para que o cara saia daqui com muito mais preparo, até educacional. Você falava do Renier agora que está estudando. Tem que ser toda hora. O menino com 15, 16 anos tem que estudar outras línguas sim. Não é que eu só vou estudar porque eu vou para a França daqui. Não, você tem que. Se o garoto tiver que estudar francês, espanhol, inglês, alemão ao mesmo tempo, que estude. Não, eu discordo você. Claro que sim. É educação. Não acho. Claro que sim. A educação é importante. Educação é importante, sim. A escola é importante, sim. Outra coisa. Às vezes, os garotos, às vezes, sabe, abandonam as escolas, não conseguem mais ter aquilo que é obrigatoriedade, a formação do cidadão. E aí você coloca um garoto desse na Europa com 17, 18 anos, sem preparo, sem estudo, sem base, o cara não se adapta, não joga. É uma coisa. Gente, é complicado. A língua faz parte da educação também, é a adaptação dele básica. Se você não souber pedir um pão na padaria, na Rússia, na Itália, sabe, é difícil. Você não vai viver. A língua é importante para qualquer cidadão. Hoje o mundo globalizado exige que as pessoas tenham esse tipo de pluralidade cultural. Que você tenha o conhecimento de outras características para você se adaptar melhor a formas de se trabalhar. Pedir isso para uma criança de 15 mas tem que pedir. Se a gente não começar a trabalhar, melhor a formação do jogador. Quando ele estiver vivendo lá, por exemplo. Não, o Rafinha, ele deve ter chegado na Alemanha sem falar alemão. Mas o Rafinha chegou mais velho. Só me permite discordar. Eu acho que a educação cabe em qualquer lugar. Cultura cabe em qualquer lugar. Claro que sim. Você ir à escola e você se formar cabe em qualquer lugar. Agora, se o jogador ele não sabe se ele vai jogar na Alemanha, se ele vai jogar na França, se ele vai jogar na Inglaterra. Vai dar um nó na cabeça do cara. Estude. Por isso que eu estou dizendo, a educação é sempre importante. Estude sempre. Japonês. Estude sempre. Não é pra quê. É a vida dele. Não é certo que ele vai ser um jogador. Estudar é bom, claro. Mas o que você está falando é o seguinte. Você está idealizando umas coisas que não fazem muito sentido. O jogador, com 14, 15 anos, monitorado pelo Real Madrid, pelo Chelsea, ele já vai começar a estudar, não, vou estudar alemão porque eu vou jogar no Bayern de Munique. Ele tem a vida dele, também tem de amadurecer educacionalmente. Tem que estudar inglês, tem que estudar inglês. Todo mundo estuda geral, é o preparo. Mas não é o cara mergulhar, assim, ter que chegar. O Renier só pode ir para a França se ele chegar lá falando francês fluentemente, discutindo com o Macron. Não é isso, mas é o preparo, Flavinho. A molecada está sendo muito cru na parte de amadurecimento pessoal. Mas é que com 17 anos você é cru. Claro. Então, se você. Então, você pode ser colocado numa situação de risco como essa. Aparece uma chance. Real Madrid, você é cru. Você não fala espanhol, ou Barcelona, você não fala catalão, você tem 17 anos, mas muitas vezes, cara, é a chance da sua vida. Claro que é, não estou dizendo que... vou ficar mais 2 anos aqui jogando contra a Cabo Friense. Mas hoje, Flavinho, a questão toda é que assim... Tem cara que tá batendo lá e não tá dando certo? Mas muito mais, eu acho que assim... Vai ter. Tem se vendido cada vez mais cedo a molecada. É verdade. Tem tido mais imediatismo. Isso é uma realidade. E cada vez menos esses meninos têm preparo para jogar fora. Não é cada vez menos eles têm preparo. Eles nunca tiveram. E com essa idade tem menos ainda. Só que, cara, o choque de realidade, Facincani, ele existe. Tem que se começar a adiantar a própria educação do jogador. Tem que se debruçar na língua, nos costumes, na história do país para onde ele está indo. Ponto. Claro. E aí ele vai... Se ele está indo para a Espanha... Faça como o Rodrigo Góes. Chegou lá, a entrevista que ele deu lá foi em espanhol. Foi macarrônico e tal, mas ele tinha estudado. Claro. Já mostrou o interesse. Legal. E agora vai estudar a questão dos costumes. Tem muito tempo útil. Para que ele vai estudar inglês se ele vai jogar na Espanha? O inglês é básico, é uma língua mundial. Sim, tem muito tempo livre lá já. Flavinho falou uma coisa que é importante. Básico. Na Europa, o jogador tem tempo livre, ele só treina um período. Então o cara não precisa chegar lá falando alemão. Ao invés de ficar pensando coisa que não deve... Em vez de ficar jogando videogame... Cabeça vazia, a usina do demônio... O cara passa o dia inteiro aqui, Pascoal. Desculpa, Pascoal. Pascoal, desculpa. O cara passa o dia inteiro aqui à noite. O cara pode trabalhar a carreira dele. Você chega na história do preparo, que o Mano vai falar, provavelmente. O clube pode orientar o cara. Exatamente. Então vai chegar o moleque... professores para que eles possam Você pode jogar videogame, você pode ficar no celular, só que é o seguinte, 1 hora por dia, 1h30 por dia, você vai estudar. Estudar a língua.
E o moleque vai fazer. Mas estou falando aqui no Brasil. Lá é uma outra situação. Às vezes o cara lá já não se adapta mais. Eu entendo a sua preocupação. Eu gosto muito. Aliás, aqui no Brasil. Entendo e gosto da sua preocupação. É aqui no Brasil. Que é a preocupação com a educação. Eu acho que isso é uma preocupação que deveríamos ter todos os dias. É uma preocupação que deveríamos ter todos os dias. Porém, nós não vivemos essa realidade no país. Mas acho que ela deveria ser a realidade, né? A educação, formar pessoas melhores, educação ser de alto nível, você conseguir conversar em alguns idiomas, não só o português, você poderia discutir em espanhol, por causa da América Latina, poderia discutir em inglês, que é o idioma do mundo, você poderia ter isso, mas nós não vivemos isso. E a gente tem que entender. É só um parênteses isso aí. A gente tem que entender que muitas vezes esses meninos, eles são a salvação da família dele, por isso mesmo, da geração dele e das próximas gerações. Então, a gente tem que entender esse volume de acontecimento. Agora, quando ele chegar e jogar na Europa, por exemplo, o Gabriel Jesus, na Inglaterra, ele tinha, muitos não sei se tem isso ainda, mas tinha um professor 2 horas por dia, o professor de inglês, para dar. Isso era obrigação dele, do clube com ele. Sim. O clube vai te dar um professor 2 horas por dia, todo dia ele vai na sua casa e 2 horas você vai aprender a falar inglês. Isso para o clube como não é nada, acontece né? na Espanha, como acontece na Itália, e você conhece muito bem o futebol italiano, você sabe que em muitos clubes o jogador quando chega e é brasileiro, ele fica uma temporada no banco. Ele não entra como titular, ele fica no banco. Por quê? Ele tem que aprender os costumes dos outros jogadores. Tem jogador brasileiro que chega de bermuda no primeiro treino, os caras não deixam entrar no vestiário. Para chegar no treino na Itália, você tem que estar de paletó e gravata. Não adianta você chegar de bermuda você não entra. Pergunta para quem jogou lá e você vai saber disso. Então, o cara tem que saber como os modos dos jogadores, como é que eles atuam em cada situação. O que eu falo que aqui no Brasil... O Balotelli, acho que é um pouco de exagero também, Pascoal. Os caras usam isso, é o uso deles, são os costumes deles. Pascoal, agora, o que eu tô falando que aqui no Brasil... que vai bater o carro, vai largar o carro no meio da rua, bateu o carro essa semana, largou o carro no meio da rua, foi embora, o carro não era dele, era de um amigo. Pascoal, eu tô dizendo, por exemplo, você sabe que o Red Bull, aqui no Brasil, a base do Red Bull, os garotos, obviamente, são obrigados a estudar no pós-treino, né, à noite, e obrigados a estudar espanhol e inglês. E existe um projeto novo agora, já nessa integração do Bragantino, para que seja introduzida a aula de alemão.